Muito boa noite. O Fundo Monetário Internacional diz que há progressos consideráveis na produção dos termos de referência para a auditoria internacional e independente das empresas Ematum, Proíndicos e MAM. Esta é uma notícia para acompanhar dentro de instantes e neste jornal. Por ora, Pedro Couto é o novo PCA da HCB, exonerado hoje pelo Presidente da República do cargo de Ministro dos Recursos Minerais e Energia. Couto substitui Paulo Muxanga, que dirigia a HCB desde 2007. Que tem muitos anos. Foi através de um despacho presidencial divulgado esta quinta-feira que Pedro Couto foi exonerado do cargo de Ministro dos Recursos Minerais e Energia. Couto é afastado do cargo quase 2 anos depois de ter sido indicado. Enquanto ministro, inaugurou a central elétrica fluente Nacala, que abastece energia à Zona Norte e à vizinha Zâmbia. Entretanto, Couto deixa o cargo numa altura em que o país enfrenta ainda várias dificuldades no fornecimento da corrente elétrica, desde as restrições à fraca qualidade. Por outro lado, várias empresas ligadas à exploração de recursos minerais ressentem-se da queda de preços de minério no mercado internacional, sendo que algumas já despediram colaboradores e outras encerraram atividades. Antes de ser nomeado Ministro dos Recursos Minerais, Pedro Couto havia ocupado entre 2005 e 2015 o cargo de Vice-Ministro das Finanças. Foi também diretor nacional do Gabinete de Estudos no extinto Ministério do Plano e Finanças e diretor-geral do Gabinete de Promoção de Emprego no Ministério do Trabalho. Destacou-se ainda por ter elaborado o Plano de Ação para a Redução da Pobreza Absoluta entre 2001 e 2005. Entretanto, um comunicado da HCB diz que Pedro Couto foi ainda esta quinta-feira eleito presidente do Conselho de Administração da empresa. No cargo substitui Paulo Muxanga, que era PCA desde 2007, quando a HCB passou a pertencer a Moçambique. O novo homem forte da HCB deverá ocupar o cargo até 2018. Couto vai dirigir uma administração composta por Manuel Gameiro, Moisés Machava, Adriano Jonas, Nelson Biet, Francisco Itaimec e 3 administradores não executivos, Manuel Tomé, Inácio dos Santos e João Faria Conceição, em representação da Rede Elétrica de Portugal. 2 jovens morreram ontem à noite após serem crivados de balas na parte da cabeça, na zona de Xiango, no bairro Albazini, na cidade de Maputo. Vestígios de sangue no chão e marcas de perfuração de balas nos corpos das vítimas denunciam mais um crime hediondo na capital do país. Os 2 jovens, com pouco mais de 30 anos de idade, foram executados com tiros na cabeça por volta das 21 horas desta quarta-feira, nas bermas da estrada circular de Maputo, na zona de Xiango, no bairro do Albazini. Testemunhas contaram à STV que na altura do crime ouviram vários tiros e de seguida viram 2 viaturas abandonarem o local em alta velocidade. Logo começamos a ouvir tiros. Já por ter medo de sair, nós espreitamos pela janela. Vimos 2 carros parados aqui. Tinha um carro preto, outro carro branco, mas esses carros pequenos. E estavam a disparar mesmo. Depois só vimos aqueles carros já sair. Não tivemos coragem de sair para ver o que aconteceu, porque era noite e aqui não tem movimento quando ser noite, sim. Outra testemunha diz que durante a remoção dos corpos pela brigada da polícia foi encontrada uma pistola. Só vi os homens da PIG estavam a levar os corpos e as armas. As pessoas estavam armadas, estavam ali deitadas, assim, os corpos. As testemunhas denunciam a existência de várias execuções no Xiango, uma situação agravada pela falta de iluminação na via pública. Vivemos com medo, porque se isso acontece, 21 horas ainda é tempo de voltar no serviço, voltar de qualquer sítio. Você volta, passa daqui, eles já fazerem isso aí, tiram também tua vida. Aqui não tem iluminação, não tem movimento. Assim como estão a ver, as casas também estão distantes. É por isso que mesmo quando aconteceu, ninguém teve coragem de sair para informar a outra pessoa, porque estamos distantes. A zona de Xiango volta a ser palco uma vez mais de um crime violento cerca de 9 meses depois. Ou seja, o primeiro caso aconteceu em janeiro, quando 2 jovens foram violentamente assassinados a tiro aqui mesmo nesta localidade. E 2 semanas depois, ainda no mesmo mês, um outro cidadão foi alvejado mortalmente por um outro grupo de indivíduos. Com imagens de Bartolomeu Langa, Antônio Frades para STV.
A polícia suspeita que os dois indivíduos tenham sido assassinados em resultado de um ajuste de contas entre quadrilhas. A corporação fala ainda de uma troca de tiros e diz que foram encontradas 12 componentes de uma arma tipo pistola. A polícia diz que tomou conhecimento do assassinato através de uma denúncia popular e considera que os indícios encontrados no local indicam uma troca de tiros entre quadrilhas. A corporação tem fortes suspeitas de que se tenha tratado de um ajuste de contas. A avaliar pelos vestígios que foram encontrados no local de facto, portanto, onde se nota uma provável troca de tiros, suspeita-se que tenha se tratado de uma ação criminosa perpetrada por elementos de uma quadrilha diferente e que neste momento continuam a monte. Portanto, a polícia está preocupada por esta situação, por isso mesmo várias linhas operativas de investigação criminal foram colocadas no terreno, no sentido de identificar o paradeiro, portanto, dos protagonistas deste crime macabro e, quiçá, detê-los para responderem por este crime. Orlando Muduman diz que ainda não há pista dos autores do crime, mas garante que os 12 invólucros de arma tipo pistola e o telemóvel encontrados no terreno já foram levados para análise. O caso ocorreu quase à madrugada de hoje, portanto a arma foi levada ao laboratório da balística na Polícia Nacional Criminal, onde serão feitos todos os exames possíveis, incluindo os invólucros recolhidos no local de facto. O telemóvel também será alvo de uma investigação, provavelmente depois desse trabalho que poderá se aferir de onde é que vem a arma e de quem é o telemóvel, com quem provavelmente as vítimas tenham falado via telemóvel antes da sua morte. A polícia explica que desde os primeiros crimes naquela zona reforçou o patrulhamento do bairro, mas diz que os criminosos são cautelosos. O patrulhamento foi lá reforçado, mas eles também são atentos às movimentações da polícia. E eles aproveitam-se, portanto, de qualquer movimentação fora da área, portanto, onde eles vão cometer o crime e acabam, portanto, protagonizando esses atos criminais, que, pelas informações recolhidas no local de facto, foi uma ação bastante rápida. Mesmo sem ainda ter esclarecido casos ocorridos no passado naquela zona, a polícia está convicta de que vai encontrar os autores deste crime. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida depois de serem colhidas por um comboio na cidade de Nampula. Populares que acorreram ao local pedem uma ponte nos locais por onde passa o comboio dentro da urbe para evitar acidentes do género que ocorrem frequentemente. Populares que acorreram ao local do sinistro na zona de Nampaco, em Nampula, onde os casos são frequentes, pedem a quem de direito a construção de uma ponte. Sim, aquele homem de moto estava saindo daquele lado de lá. Então, e o comboio estava vindo deste lado. Então, a vinda de lá, mas o comboio passou, e aquele senhor de coisa, aquele alfa ali, deu coisa para aquele senhor parar de lado. Então, mas ele acho que não ouviu. Vem um senhor aí com uma motorizada, ele vem a comboio, logo ele rapocou com comboios aí. Ela morreu ali mesmo. Só o nosso governo que tem material ia construir coisa ponte. Mas saiba, nosso governo não concentra a população. Que os nossos irmãos, nossos amigos estão a ir embora nesta faixa ao redor da entrada da escola secundária de Nampaco. Então, para nós é muito preocupante mesmo. E eu gostaria que a entidade superior resolvesse essa questão com uma máxima urgência, né? A saída, eu gostaria que há outros locais lá, do outro lado, eles já fizeram um sistema de uma ponte. E eu gostaria que também este lado fizessem o mesmo sistema. Sempre acontece por acidente. Mas tem problema aqui de ponte, falta de ponte só. Ações escolhidas no local indicam que este é o segundo caso. O primeiro ocorreu ainda hoje, na zona da Padria Nampula, onde o cidadão foi trucidado. Não é pela primeira vez, está a fazer a terceira vez. Estou a pedir ao governo
porque nós que somos alunos, às vezes atrasamos através do comboio. Atrasamos através do comboio, porque às vezes o comboio vem baralhar cerca de 30 minutos. O comboio tem fechado aqui esta entrada da escola secundária de Nampaco e tem prejudicado em vários casos, tem prejudicado em outros setores. Por exemplo, por volta das 11 horas e o corpo do malogrado ainda não foi removido aqui na zona de Nampaco e Volveira. Jamar Ramadani, STV, Nampula. A direção da escola secundária Josina Machel expulsou os 2 alunos envolvidos no esfaqueamento ocorrido no dia 16 de setembro. A expulsão foi recomendada pelo Ministério da Educação, apesar do ministro Jorge Ferrão ter assumido que o Pelouro tem a responsabilidade de recuperar os alunos com desvio de comportamento. No dia 19 de setembro, 3 dias depois do mediático esfaqueamento na escola secundária Josina Machel, o ministro da Educação, Jorge Ferrão, assumiu que, apesar do regulamento condicionar a permanência de estudantes com desvio de comportamento, o Ministério tem a responsabilidade de aproveitar e recuperar os alunos. Nós sabemos que temos a responsabilidade de recuperar as nossas crianças. Só existe Ministério e só existe escola porque nós queremos moldar o novo comportamento. E moldar um comportamento significa mesmo aqueles que têm um desvio padrão, eles têm que ser trazidos, têm que ser aproveitados, porque não ajuda só a criar marginalidade no país. Nós temos que fazer com mesmo aquele que é marginal, ele tem que encontrar formas de ter um comportamento digno e de saber estar como cidadão, saber estar como aluno, saber estar como alguém que vai contribuir para o desenvolvimento deste país. Mas a decisão final foi contrária a estas palavras. A decisão de expulsão dos 2 alunos da escola secundária Josina Machel foi tomada ainda na semana passada, segundo a escola, por recomendação da comissão criada pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. O mesmo Ministério que apareceu em público a garantir que alunos com esta conduta não podem ser afastados do sistema. A STV teve acesso ao despacho de expulsão emitido pela escola e passamos a citar. A comissão de inquérito criada por Sua Excelência, o Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, para averiguar as causas do referido incidente, recomendou a expulsão dos 2 alunos em conformidade com o artigo 45 do Regulamento Interno da escola. Mais adiante, o documento diz: a direção da escola lamenta o sucedido e a pena aplicada, mas solidariza-se com os alunos e os respectivos pais e encarregados de educação. Tenho que acatar, em primeiro lugar, tenho que acatar. Abdul Francisco, pai do aluno esfaqueado, respeita a decisão, mas diz que lamenta o fato de seu filho ter sido expulso sem antecedentes e depois de promessas de medidas administrativas suaves. Então, decisão não contesto, imediato não contesto, porque eles usaram esses argumentos suportados pelo regulamento interno. A única coisa que me deixa triste, mas extremamente triste, é para um menino que não teve antecedentes. Eu, como pai, nunca fui solicitado pela direção da escola para qualquer motivo que fosse relacionado à indisciplina do meu filho. O próprio ministro tinha aparecido 2 dias antes a dizer que não, aqui vamos ter uma medida administrativa muito suave, não ia expulsar a ninguém. Portanto, quer dizer, aqui é uma série de contradições que para um gestor público não fica tão bem nem tão pouco. Santana Francisco, filho de Abdul, ainda continua em recuperação e sem estudar. Entretanto, o pai já procura vagas em escolas privadas. A STV contactou a mãe do aluno que se encontra detido, mas esta não quis reagir. Se estivesse vivo, Samora Machel completaria este ano 83 anos e as celebrações desta efeméride tiveram lugar esta quinta-feira em Chilembene, na província de Gaza, terra que o viu nascer. Várias personalidades estiveram presentes na cerimônia e apelam à juventude a seguir o seu legado. As celebrações do dia 29 de setembro tiveram seu epicentro aqui no posto administrativo de Chilembene, distrito de Chocwe, província de Gaza, terra natal do presidente Samora Machel. Machel, se fosse vivo, completaria esta quinta-feira 83 anos. Os seus ideais ainda estão nítidos e apela-se à juventude a uma maior maximização do seu legado. Samora ensinou-nos a reconhecer o inimigo do povo.
são aqueles que não se contentam com o bem-estar do povo e podem estar em qualquer local. Samora ensinou-nos a sermos vigilantes sempre. Samora ensinou-nos que devemos ser trabalhadores incansáveis sempre. Samora ensinou-nos valores de respeito pela pátria, respeito pela coisa pública, respeito pela família, amor a tudo aquilo que visa o bem-estar. E sabemos que Samora era contra tudo aquilo que era mau. Samora abandonou tudo que era como enfermeiro, abandonou a família e foi juntar-se à família. De que forma é que Moçambique pode continuar a imortalizar Samora Machel? É ele seguir o exemplo de Samora. Como eu disse, é uma herança para a juventude, ele seguir o exemplo dele. Tudo não vai vir, eles devem fazer. A juventude de hoje é que deve aprender com Samora. É a lição, por isso estamos a comemorar, para deixar esse legado histórico para a geração nova. Deve seguir o exemplo de tudo aquilo que foi, como um jovem, como nacionalista, como militar, como dirigente. E como dirigente fez muita coisa. Foi professor, foi camponês, foi pedreiro e fez de tudo. De modo que a juventude deve fazer isto. De modo que é este o legado que deve ser seguido. É recordar os seus feitos, a sua trajetória, a sua vida e a sua obra, para continuarmos a inspirar-nos nisso, nos desafios presentes e futuros. A preocupação dele que teve sempre é servir cada vez melhor ao povo, criar as melhores condições para que as novas gerações vivem melhor, porque esse era o objetivo da luta. Que é um dia de reflexão. Reflexão quer dizer o quê? É descobrir, não é bem descobrir, é ter em conta as qualidades como pessoa e como dirigente deste país. E, sobretudo, a juventude. Inspirar-nos mais nessas qualidades. Para guiarmos este Moçambique para um país desenvolvido, pacífico, etc. Um bom líder é aquele que consegue colocar uma visão e ter as pessoas a cumprirem com essa visão através, logicamente, de uma série de ações estratégicas. Então, Samora demonstrou que era um grande líder e nós já sabemos aproveitar isso. Não só do ponto de vista de ciências de gestão, né, mas também tem uma série de questões viradas para ensino, o que nós estamos a pesquisar. Que nós devemos renovar o nosso compromisso com a nação, portanto, encarnando aquilo que foi o sentido de dever que o presidente Samora teve em relação ao povo moçambicano, em relação ao país. E como é que a juventude pode aproveitar o legado de Samora Machel? A juventude deve, na minha opinião, pegar aquilo que foi o exemplo. O presidente Samora, primeiro, era um grande estudioso e, portanto, é necessário estudar, perceber como é que a sociedade funciona, como é que os fenómenos todos são, de facto, que é para se poder engajar, mas com muita determinação para vencer as dificuldades. Antigos dirigentes dizem que Samora foi um líder exemplar e que, mesmo no meio de crises, conseguiu guiar os moçambicanos. A contribuição do presidente Samora foi de ir ao fundo desta realidade nova, que era a realidade dos combatentes, a sociedade dos combatentes, a sua maneira de ser, a sua psicologia. Eu sempre digo, para mim, o Samora Machel foi mais um analista social. Nós, na altura, enfrentávamos uma situação económica gravíssima, muito pior do que é a de hoje. Tínhamos um inimigo à porta, que era o apartheid, tínhamos o outro inimigo, que foi o regime do Ian Smith, e ele sempre conseguiu resistir, conseguiu transmitir a nós que, estando como objetivo correto, nós saberíamos resistir ao inimigo. Quem ouve hoje o discurso de Samora Machel, muitos dizem, olha, parece que está a falar para hoje. Qualquer discurso de Samora Machel que eu diga, parece que está a falar para hoje. Mas não é só fazer isso, quer dizer, para falar para hoje deve nos recordar. Então o que é que devemos fazer para seguir aquilo que nos diz nos seus discursos?
Os filhos de Samora Machel lembram esta data com profunda tristeza, mas dizem estar satisfeitos por esta data ser sempre um motivo de celebração para o povo moçambicano. Um dos maiores ensinamentos que o Papá Samora nos deixou é a riqueza do país reside no homem. Sem o homem, um país não pode crescer, não pode desenvolver. Por isso, todas as ações que ele desenvolvia no país concentravam-se no desenvolvimento do capital humano, na divulgação da paz, tolerância, no fim da exploração do homem pelo homem. Uma frase que ele muito dizia, gostava de dizer, é que se o homem, se a pessoa parte para a violência, é porque não tem argumentos. É sempre uma data de grande celebração. Tem sempre um bocadinho de tristeza, porque eu gostaria de imaginar como é que ele seria hoje, gostaria de abraçá-lo. Eu sempre canto, mas para mim, como filha e como moçambicana, é de bastante orgulho que nós tenhamos produzido um homem como Samora, um homem de estatura firme, de convicções fortes e, acima de tudo, de muita dedicação ao povo dele. Então, nós outros, quer dizer, jovens como somos, ainda olhamos e dizemos, ok, nós ainda temos por aprender, ainda temos como contribuir também para o nosso país, para o mundo. O dia do nascimento do meu pai, e nós como família tentamos sempre celebrar de uma maneira de nunca esquecermos a presença dele dentro de nós. E como temos visto nos últimos anos, o país também tem estado a celebrar connosco em lugares e pontos diferentes do país. Portanto, acredito que de uma maneira muito simples e muito humilde tornou-se numa data especial para Moçambique. Exatamente, tinha 7 anos quando o Samora foi-se, mas chegou a conviver parte da sua infância com o presidente Samora, com seu pai. Lembra-se de alguns momentos? Lembro perfeitamente, porque apesar dele ser presidente, ele sempre encontrava algum tempo para estar com os filhos, para ter momentos de família. E obviamente eu brincava muito com ele. Então eu lembro-me perfeitamente das nossas brincadeiras, do tempo que nós passávamos juntos, portanto. Vamos agora olhar para a notícia de destaque desta edição do Jornal da Noite. O Fundo Monetário Internacional diz que há progressos consideráveis na produção dos termos de referência para a auditoria internacional e independente das empresas Gematum, Proíndicos e MAM. O FMI, que está a trabalhar com a Procuradoria, promete para breve a conclusão deste trabalho. Num comunicado enviado ou emitido nesta quinta-feira, o Fundo Monetário Internacional antecipa a comunicação prevista para esta sexta-feira sobre a conclusão do trabalho da delegação que se encontra em Moçambique. Na sequência da reunião entre o presidente Filipe Nunes e a diretora-geral do FMI, lê-se no comunicado Christine Lagarde, em Washington, no dia 15 de setembro de 2016, a missão registrou progressos consideráveis num trabalho conjunto com a Procuradoria-Geral da República sobre a elaboração de termos de referência detalhados para uma auditoria internacional e independente da Gematum, Proíndicos e MAM. A elaboração dos termos de referência detalhados está em curso e será concluída em breve. Lê-se no documento. É possível ainda dizer que, por outro lado, o fundo diz que as autoridades moçambicanas solicitaram a retoma o mais rápido possível as discussões sobre o apoio financeiro. Entretanto, o FMI responde no comunicado que uma implementação sólida e políticas macroeconômicas e uma iniciação eficaz do processo de auditoria em curto prazo ajudaria a criar as condições para uma possível retomada das discussões do programa com o FMI. No mesmo documento, o FMI reconhece também que Moçambique está a enfrentar um ambiente econômico desafiador. O crescimento registra uma trajetória decrescente e espera-se em 2016 a economia cresça de 3,7% em 2016 contra 6,6% em 2015,
situando-se abaixo dos níveis observados nos últimos anos, avança o FMI. Mesmo assim, o FMI elogia a abertura do governo para a elaboração de reformas econômicas e o esforço que o Banco de Moçambique tem empreendido para estabilizar uma economia devastada por várias frentes. Estávamos a ler o comunicado emitido pelo FMI. Vamos a esta altura sair para uma curta pausa. Voltamos já a seguir. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém. Na função pública a corrupção é que reina. Mas a minha questão agora é: estou nervado porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque o mesmo operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo da adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1950. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Não haverá nenhum homem, não haverá nenhuma força capaz de derrubar. A luta continua. A independência total e completa de Moçambique. Trabalhamos para a nossa república. Primeiro, melhorar a tua vida. Se melhora a vida da nação, do país. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Já pode ler o Jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça
o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Um país sem ídolos é um país sem referências. Muito boa noite, estamos de volta ao jornal. Moçambique melhorou o controlo do comércio ilegal de marfim e chifres de rinocerontes e reforçou o combate à caça furtiva. A posição foi apresentada numa conferência que decorre na África do Sul. Moçambique foi à conferência da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies em Risco de Extinção, com o desafio de apresentar avanços na preservação de elefantes e rinocerontes. No último encontro das partes, o país foi muito criticado devido à fraca capacidade de fiscalização nos parques e reservas, falta de leis mais punitivas e fraca colaboração com a África do Sul no combate à caça furtiva no Grande Limpopo. Hoje, as autoridades dizem que houve avanços importantes. Nos últimos anos temos estado a anunciar apreensões de marfim, temos estado a anunciar apreensões de corno de rinoceronte, criamos a Polícia de Proteção e trabalhamos com a Procuradoria, colaboramos melhor com as alfândegas, o que significa que na área do controlo demos passos muito para a frente. Quanto à caça, havia muitas incursões vindas de Moçambique para a África do Sul. Os documentos que nós estamos a emitir ultimamente estão a indicar que há uma grande redução deste tipo de incursões, graças à nossa atividade de controlo e à atividade da Polícia de Proteção de Recursos Naturais. A China, um dos maiores destinos dos chifres de rinocerontes e do marfim, deverá assinar um memorando de entendimento com Moçambique para permitir maior cooperação nas investigações do comércio ilegal. Algo de louvar que o governo chinês tem estado a fazer é de melhorar o controlo sobre o comércio ilegal existente dentro do país. E eles melhoraram muito a sua capacidade técnica, as alfândegas têm melhor capacidade de detecção, alteraram a sua lei, ela é mais punitiva, portanto tem estado a colaborar na redução da demanda. A 17ª Conferência da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Selvagens Ameaçadas de Extinção decorre na África do Sul e junta delegações de cerca de 180 países membros. Alguns países da região defendem a abertura de cotas para a venda de marfim. A posição foi apresentada na 17ª Conferência das Partes, mas foi chumbada pela maioria dos membros da Convenção. Trata-se da África do Sul, Zimbábue e Namíbia, que querem colocar no mercado os estoques de marfim que acumularam ao longo dos anos. Apesar do apoio da região, a pretensão foi chumbada pela maioria dos membros da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies em Risco de Extinção. Isto não foi o que a África Austral esperava, porque acreditamos que temos muitos elefantes na África Austral. Aliás, a maior população de elefantes também no continente está nesta nossa região e poderíamos permitir esta venda do marfim. Infelizmente não conseguimos chegar a uma conclusão, a votação indicou que vai se manter com a cota zero. Mas os países da região também usaram o seu poder para rejeitar a proposta da África Ocidental, que pretendia uma proibição total do comércio de troféus do leão africano, argumentando que aquele animal corre risco de ser extinguido. A posição dos países da África Austral é de que o leão ainda está em números consideráveis na nossa zona, portanto poderíamos dividir. O leão da África Ocidental pode se manter muito bem no apêndice 1, que é onde há proibição total, mas que o leão da África Austral se mantenha no apêndice 2, uma vez que a gente ainda pode continuar a fazer uma exploração sustentável. A Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Extinção
poderá aliar-se à Justiça Internacional para combater a lavagem de dinheiro no controle do comércio ilegal de espécies. As comunidades de Namanjavira estão há 3 anos que não recebem os 20% de valor referente à taxa de exploração florestal. Mesmo com o corte de madeira que está a acontecer no posto administrativo de Namanjavira, distrito de Mucuba, na Zambésia, as comunidades não recebem os 20% da taxa global de exploração florestal pago ao Estado, que por sua vez este canaliza as comunidades através de Comitê de Gestão de Recursos Naturais. O valor é utilizado para a construção, por exemplo, de infraestruturas sociais, tais como pontes, hospitais, escolas, entre outras. Sim, recebemos 20% anualmente, mas esses 3 anos parou. Não recebemos lá no distrito. Então, quando perguntamos, não temos nenhuma resposta satisfatória. Mesmo a direção provincial não nos dá resposta satisfatória. Mas ele diz qual é a desculpa? Nem desculpa, não estão nos dizer nada mesmo. Mas tantas vezes. Quanto, mais ou menos? Aquilo variava. Variava de cada ano. Mais ou menos quando? Por exemplo, o último foi quanto? 224. Mas ok, neste espaço, a madeira está a ser explorada aqui? Sim. Estão a explorar? Estão a explorar, até aqui. Temos concessionários. E os 20% estão a receber? Mas só há 2 anos que não recebemos. Não recebem o quê? Não recebemos porque depois, quando fomos para lá, existiu uma dificuldade aí, que depois podíamos pôr o dinheiro, ultimamente quando fomos, aquele dinheiro não entrou. 2014, 2015, não entrou. Este responsável da comunidade de Namanjavira denunciou casos de exploração ilegal da madeira em conexão com os fiscais do setor de florestas. O chefe da localidade logo imediato informou ao chefe do posto. Sou chefe do posto. Temos aqui madeira, não sei o que, estamos aqui, não sei o que. Essas pessoas. Agora não sei se o chefe tem conhecimento. Eles naquele momento diziam, o chefe do posto tem conhecimento. Disse, não, eu não tenho conhecimento de que a madeira que está sendo explorada. Então o chefe do posto, como o chefe do posto, devia ligar para o distrito. Quando liga para o distrito, aos fiscais, eu quando disse, deixa lá passar essa madeira. Isso é um exemplo, um cavalo. Deixa passar essa madeira, é família de um chefe. Qual é a espécie da madeira? Erombira. Visando o controle das florestas, sobretudo no que operadores furtivos diz respeito, o Instituto Panos canaliza pares de botas às comunidades. O administrador de Mucuba, Félix Teona, já reagiu à preocupação das comunidades quanto à recessão dos 20% referentes à taxa de exploração de madeira. Teona diz que a responsabilidade de canalizar os fundos é dos concessionários e apela à população a aproximar o governo distrital. Bem, com relação a isto, nós ainda não, as comunidades ainda não nos aproximaram e assim estamos a ouvir a STV em primeira mão. Seria bom que ao nível das comunidades viessem ter com o governo para que apresentassem essas questões e com a ajuda do governo distrital para ver o que é que se pode fazer no sentido de flexibilizar ou agilizar o processo para que os concessionários façam ou cumpram os seus deveres, que são o depósito daqueles 20%. Existe um comitê, portanto, o comitê de gestão a nível local, portanto, o comitê de gestão de recursos naturais. Eles têm uma conta bancária em que o concessionário deposita esses valores, onde o Estado, ou como o distrito, como o governo da província, portanto, eles, todos esses não fazem parte, porque o concessionário deposita os valores diretamente a esta conta do Comitê de Gestão de Recursos Naturais a nível local. E este fundo é para poder beneficiar a questão de reconstrução de algumas infraestruturas. O município de Nhamatanda, em Sofala, tem um novo terminal de transportes de passageiros e carga, mercê de uma parceria público-privada e da reabilitação da Estrada Nacional número 6,
com vista a reduzir o número de acidentes de viação. Trata-se desta terminal com capacidade para albergar, de uma só vez, mais de 4 dezenas de viaturas de transporte de pessoas e bens e outras tantas dezenas de motorizadas táxis. Esta terminal, inaugurada recentemente, é o fruto de uma parceria entre o município de Nhamatanda e o empresariado local. O mesmo contém, no seu interior, vários estabelecimentos comerciais e espaços reservados para vendedores formais e informais e ainda balneário. Os utentes estão radiantes. Agora aqui estamos nice porque estamos num sítio de sombra, dia de chuva assim, estamos num sítio que nós não vamos molhar. Depois aqui é um sítio seguro, estamos dentro de fence. Não tem nada a ver de bandidos, não sei o que, porque aqui tem segurança do município, não sei o que, estamos felizes. Está bom, está muito bom mesmo. Isso é que se diz desenvolvimento. Qual é a comparação que faz com a antiga paragem? Não, a antiga paragem estava muito suja, porque estávamos a carregar fora. Mas assim já temos pelo menos um sítio muito confortável para a gente poder carregar. A Idealidade diz que a iniciativa para a construção desta infraestrutura visa fazer face aos elevados índices de acidente de viação na antiga paragem, que estava localizada na Estrada Nacional número 6, e tendo em conta que a mesma está a ser reabilitada, tudo apontava que o número poderia agravar-se. Eu posso considerar que vai minimizar consideravelmente os acidentes que aconteciam lá na N6. Nhamatanda conta também com um novo mercado de peixe construído no âmbito da melhoria das condições de vida dos municípios. A gente não tinha lugar de vender, mas tinha pessoa que tinha lugares deles. Então aquele cobrava nos 50 paus. Então quando vem o município paga mais de 10. Agora estamos a ver que aqui só paga taxa só por dia 10. Então é grande vantagem para nós. Lá não tinha nada de engenho. Mosca, não sei o que, muito sujo que estava aqui. O edil de Nhamatanda explicou que as duas infraestruturas irão contribuir grandemente para a construção de fontes de água e de abertura e reabilitação de estradas. E nós, como Conselho Municipal, vamos cobrar as taxas. Com essas taxas vamos construir mais outros edifícios, vamos dar fontes de água, que nós sabemos que a nossa vila tem problema sério de água, e vamos melhorar as estradas através das receitas que nós vamos cobrar nessas duas infraestruturas. São notícias internacionais. A vice-presidente da Comissão Europeia e a mais nova candidata ao cargo de secretário-geral das Nações Unidas, Georgieva, representa o sonho dos que pretendem ver uma mulher do leste europeu no topo da ONU, incluindo a chanceler alemã Angela Merkel. A candidata da Bulgária, Kristalina Georgieva, foi anunciada pelo governo do seu país na última quarta-feira, em substituição de Irina Bokova, atual diretora-geral da Unesco. Kristalina Georgieva qualificou como uma grande honra o apoio do governo da Bulgária à sua candidatura ao cargo de secretária-geral da ONU e sublinhou o quão importante é para o mundo ser um lugar mais seguro, forte, justo e próspero para as gerações presentes e futuras. Georgieva, candidata apoiada pela chanceler alemã Angela Merkel, é considerada a mais difícil adversária do ex-primeiro-ministro português António Guterres, que venceu as primeiras 5 votações na corrida à liderança das Nações Unidas. A próxima votação, em que pela primeira vez serão destacados os vetos dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, está agendada para o dia 5 de outubro. O Congresso norte-americano rejeitou o veto de Barack Obama da lei que autoriza os familiares das vítimas dos ataques de 11 de setembro de processarem a Arábia Saudita. É a primeira vez que uma decisão do atual presidente é rejeitada pela Câmara dos Representantes. Os membros da Câmara dos Representantes aprovaram com 348 votos a favor e 77 contra a rejeição do veto na última quarta-feira, pouco depois de um voto similar do Senado. Na sexta-feira, Obama tinha vetado a lei que autorizava processos visando a Arábia Saudita, um aliado dos Estados Unidos, cuja implicação nos atentados nunca foi demonstrada. A Casa Branca defendia que a lei enfraquecia o princípio de imunidade que protege os Estados Unidos e os seus diplomatas
diplomatas de processos judiciais e poderia criar o risco de retaliação e expor os Estados Unidos a processos similares em vários tribunais do mundo. Desde a sua chegada ao poder em 2009, Barack Obama usou o seu direito de veto por 112 vezes, mas a maioria de 2/3 no Congresso, necessária para os rejeitar, nunca tinha sido conseguida. Já chegou a Jerusalém o caixão que transporta o corpo de Shimon Peres, o ex-presidente de Israel e Nobel da Paz, morreu na última quarta-feira numa unidade de cuidados intensivos do hospital de Tel Aviv. À sua espera estava o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que prestou homenagem ao antigo chefe de Estado. Pela manhã, decorreu uma pequena cerimônia sem discursos no parlamento israelita, onde o corpo de Peres, que tinha 93 anos, ficou em câmara ardente durante todo o dia. Milhares de pessoas se deslocaram ao local para prestar o último adeus a um dos fundadores do Estado de Israel. As cerimônias fúnebres estão previstas para sexta-feira no cemitério do Monte Herzl, em Jerusalém. São esperados vários chefes de Estado, entre eles o dos Estados Unidos de América, Barack Obama. Estamos à porta de mais um intervalo e no próximo bloco tem desporto. O selecionador nacional de futebol, Abel Xavier, chamou 21 jogadores para a pré-convocatória dos Mambas para o jogo de caráter amigável diante do Togo. Vamos a esta altura olhar para o estado do tempo para as principais cidades moçambicanas, começando pela capital. Maputo terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 18, 28 graus de máxima para Xai-Xai e 21 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 29 graus e uma mínima de 20. No centro do país, 37 graus de máxima para Tete e 20 de mínima, 31 graus de máxima no Chimoio e 17 de mínima. Beira terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 21. Climane, 34 de máxima e 19 de mínima. No norte do país, 32 graus de máxima para Nampula e 18 de mínima. Lixinga, cidade mais fresca, com 26 de máxima e 15 de mínima, enquanto que Pemba terá uma máxima de 29 graus e uma mínima de 18. Até já.